no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia. Até que eu acesse o solo da grande iluminação, eu busco refúgio. Pelo mérito feito através da generosidade e assim por diante, possa eu realizar a budeitude para o benefício de todos os seres. Sangye chodang tsoke chonang la jamchu bardu dani kyapsu che daki chingso genpe sonan ke drola penche sangye drupai sho sangye chodang Soki chonang la jamchu bardu dani kyapsu che dagi chingso gingpe sonang ke drola penche sangye drupai sho. Possam todos os seres obter a felicidade e serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade e possam todos permanecer em um estado de equanimidade, livre de apego e de aversão. Senchen de dan den gyu che dunya gyu dan da gyu che dewa dang dang mi de shu cha dang dra wei ta nyon shu senchen de dan den gyu che dunya gyu dan da gyu che Dewa dang dang mi dresho chadang drawe tanyon sho. Omente king putaneiro son sangue com quinhoneiro senhor tuton se pode sair lá machala soada. Pendente sawe la mani puche da gicho peme sendula de wame pata pashu de kato soto ki chinge la to iso. Oya dharma yetu prabhava yetu teshanta taga to yavada te kinse yoniru devam badi mahashamana yesuha. Então, nós vamos prosseguir com o nosso segundo encontro dentro do módulo onde nós estamos começando a nos preparar para contemplarmos aquele que é chamado de os 4 selos do budismo, o ensinamento que aponta elementos que, para que um ensinamento seja reconhecido como budista, ele precisa ter esses 4 selos, esses 4 pilares. Ou seja, esses 4 aspectos dos ensinamentos precisam estar presentes ou, ao menos, não pode haver uma contradição frontal a eles. Esses 4 selos, eles são o fato de que tudo aquilo que é composto é impermanente. Tudo aquilo que é maculado por aflições é sofrimento. Que todos os fenômenos são despidos de uma existência intrínseca e que o nirvana é a paz para além dos conceitos. Isso que eu descrevi é a forma de nós objetivamente descrevermos cada um dos 4 selos. E eles é que serão objeto da nossa contemplação e da nossa prática. Então, hoje, nesse nosso encontro, nós vamos trabalhar um método que vai ser aplicado para que esses 4 selos não gerem apenas um novo vocabulário, não gerem apenas mais ideias e mais conceitos, mas nós vamos aplicar um método tradicional de um tipo de meditação analítica que transforma ideias em experiência. E essa experiência, ela se externaliza em meio ao mundo por meio das nossas ações de corpo, de fala, de mente. O método que nós vamos aplicar é o mesmo que a gente aplicou no módulo anterior, onde vimos as 4 nobres verdades.
E é também um método que é aplicado tradicionalmente quando nós, dentro do Vajrayana, estamos cultivando as práticas preliminares, as práticas fundacionais, quando estamos engajados no Ngondro, onde existem as práticas fundacionais, as práticas do Ngondro comum, porque são comuns a todo o budismo, e existem as práticas preliminares, fundacionais, um Ngondro incomum, extraordinário, porque trabalhamos a partir do método, da perspectiva do Vajrayana. Quando estamos num Ngondro comum, quando cultivamos a meditação analítica dos 4 pensamentos que invertem a nossa mente, da posição, da experiência que gera o samsara e que sustenta o samsara, para uma posição de mente e um movimento de energia que dá nascimento à cessação do sofrimento, que dá nascimento ao nirvana, às terras puras. Quando nós contemplamos os 4 pensamentos que transformam a nossa mente para o Dharma, nós contemplamos acerca da vida humana preciosa, da impermanência, a lei do karma, do sofrimento, nós aplicamos sobre cada um desses ensinamentos as sabedorias do ouvir, do contemplar e do repousar, do meditar. E é sobre como cultivarmos esse aspecto da sabedoria discriminativa através dessa meditação analítica que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Tá? E isso é transformador. Isso gera reflexo direto no nosso modo de estudar, no nosso modo de aprender o nosso trabalho e ser capaz de partilhá-lo, e para o propósito do caminho espiritual, aquilo que a gente recebe enquanto ensinamento ser transmutado para além dos conceitos, para além das ideias e em experiência, e nós nos manifestarmos, nos movemos em meio ao mundo a partir desse olhar, dessa visão. Então, por exemplo, um ensinamento básico, fundacional, que o Buda o tempo todo exortava e que o tempo todo os grandes mestres nos fazem recordar. Algo que é óbvio, que é evidente, que todos nós entendemos, mas que na hora da gente experienciar isso no coração e agirmos, externalizarmos ações no nível do corpo, da fala e principalmente da mente, muitas vezes isso que a gente já ouviu e entendeu não se torna efetivo. Por exemplo, o Buda dizia: todos os seres querem ser felizes e todos os seres querem se afastar do sofrimento. Mas não sabendo quais são as verdadeiras causas da felicidade, eles correm na direção daquelas que são as verdadeiras causas do sofrimento. Todos nós temos capacidade de entender e de concordar com isso. Mas, quando a gente vê uma pessoa agindo de um modo equivocado, sim, equivocado dentro da nossa perspectiva, de um jeito errado, sim, de um jeito errado dentro da nossa perspectiva. E pode ser que a nossa perspectiva seja também a perspectiva coletiva. Então, que haja um grande número de pessoas que vejam daquele modo. E sim, se dentro do sentido da sociedade, da nossa cultura atual, dos valores que escolhemos para nos movermos em meio ao mundo coletivamente, a atitude da pessoa é equivocada, é contrário a essa perspectiva coletiva, e há, por exemplo, um regramento judicial e essa pessoa está afrontando, essa pessoa deve responder, receber um tipo de penalização e ter a oportunidade de repensar a sua conduta. Agora, para a gente ser capaz até de se mover na direção de que essa pessoa receba uma punição ou seja corrigida, a gente não pode estar queimando por dentro de raiva. A gente não pode estar sendo dragado por uma indignação que nos tira a lucidez, que nos tira a capacidade de nos movermos em meio ao mundo. Algo super teórico que a monja está falando, né? Algo assim de uma condição da sociedade muito imaginária, teórica, né? Quantas vezes a gente, vendo alguém agindo, falando de um modo diferente do nosso, e às vezes diametralmente diferente do nosso, ao invés de simplesmente compreendermos, essa pessoa pensa diferente de mim. Não, eu vejo, essa pessoa está querendo me agredir, essa pessoa está querendo fazer mal a mim. E isso ganha proporções maiores quando esse tipo de posição de mente, né, se torna coletivo. A gente sabe disso. Então, a prática do ouvir, contemplar e meditar, por exemplo, acerca dessa instrução básica do Buda, de trazermos para a mente e coração o fato de que todos os seres, isso inclui eu, as pessoas próximas de mim e as pessoas até que agem de um modo que eu acho que é errado. Todos nós estamos tentando ser felizes e todos nós estamos
tentando nos afastar do sofrimento. Só que nós, incluindo a nós mesmos, não sabendo quais são as verdadeiras causas da felicidade, não reconhecendo quais são as verdadeiras causas do sofrimento, muitas vezes nós vamos na direção de colhermos, de encontrarmos mais e mais causas de dor e de sofrimento para nós e para os outros. Então é crucial a gente contemplar ensinamentos básicos e fundacionais como esse. Para que a gente não tenha apenas palavras e ideias que a gente diz é assim, mas na hora de reagirmos interna e externamente, aquele ensinamento não ser efetivo em nós. Então, a meditação analítica do ouvir, contemplar e meditar, ela treina a nossa mente a quando ouvimos um ensinamento, recebermos livres dos defeitos do pote. Essa é uma imagem que o Buda trabalhava. Ou seja, a nossa mente é como um pote que recebe o néctar do ensinamento. Que esse pote não esteja emborcado, que ele não esteja de cabeça para baixo, de tal modo que quando o néctar do Dharma seja oferecido, nada é absorvido. Que ele também não esteja trincado, rachado, porque mesmo que ele esteja aberto, com a boca para cima, o néctar do Dharma entra, mas sai pelos vãos. Ou seja, uma indisciplina, uma displicência, uma preguiça, né? Uma falta de comprometimento em absorver aqueles ensinamentos. Ou quando nossa mente está como um pote contaminado. O néctar é vertido e ele fica ali dentro. Mas como eu estou movida por interesses egoístas, eu estou tentando tirar vantagem, ou eu estou ouvindo o que está sendo dito e eu já estou refutando, eu já estou criticando, eu já estou dizendo, isso aí está equivocado, mas sem sequer me dar o trabalho de aplicar aquilo na nossa vida. Ou seja, a gente não deve ouvir com a mente tal como o pote emborcado, tal como o pote rachado, nem como o pote envenenado. E aí eu sempre brinco, né, que tem o quarto pote, que é o contemporâneo, que é o pote que surge graças ao oráculo, por exemplo, ao Google. Antes da frase ser dita, eu já estou digitando ela no Google. Aí antes da frase ser completada, eu já digo, eu já sei, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. A nossa mente hoje, muitas vezes, ela está transbordando, ela está cheia demais. Então a gente precisa ouvir, como é dito no Zen, mente zen, mente de principiante. A gente precisa ouvir uma coisa que a gente já ouviu muitas e muitas vezes, com a abertura de quem está ouvindo a primeira vez. Então essa é a prática do ouvir. E é ouvir porque na época do Buda o ensinamento era dado apenas oralmente. Então as pessoas ouviam. E é ouvir ouvindo. Ou, contemporaneamente, como no caso de vocês, que vão receber o texto, ler lendo. Ler recebendo os ensinamentos, ouvir recebendo os ensinamentos. Mas nessa primeira etapa de treinamento da nossa mente por meio dessa meditação, e meditação é isso, é cultivarmos um hábito, é transformarmos a nossa mente a partir de um treinamento. Então a gente vai treinar ouvir ouvindo. Não é ouvir já elaborando exemplo. Perceba que você vai ouvir ou você vai ler e vai haver uma tendência, um hábito mental, um karma de querer ouvir já elaborando. Mas não, nessa primeira etapa, a gente vai ouvir ouvindo. Depois a gente vai refletir, a gente vai contemplar acerca daquilo que a gente ouviu ou daquilo que a gente leu. Aqui não precisa explicar muito. É formular exemplo, é concordar, é discordar, é elaborar, é tornar aquilo vivo. Essa é a segunda etapa. Então é a etapa do ouvir ou do ler, a etapa do contemplar ou do refletir. E aí depois, tal como quando a gente coloca um pó, né, no leite, um achocolatado no leite, a gente põe, mexe, mexe, mexe e depois deixa assentar, deixa que o leite absorva aquele achocolatado, né? A meditação do ouvir, do contemplar, a terceira etapa é o meditar, o repousar cultivando, absorvendo o fruto da contemplação, nos tornando unos com o fruto da contemplação, de tal modo que quando a gente se levante e se move em meio ao mundo, nossa ação de corpo, mente esteja permeada pelo fruto da contemplação. Tudo bem? Então, no exemplo que eu dei da fala do Buda, quando o Buda diz: todos os seres querem ser felizes e todos os seres querem se afastar do sofrimento, a gente precisa fazer isso. A gente ouve essa frase,
Todos os seres querem ser felizes. Todos os seres querem se afastar do sofrimento. A gente ouviu, ou a gente leu, aí a gente elabora, é verdade. Olha, tá todo mundo se movendo, praticando ações, fazendo coisas, se movendo para tentar ser feliz. Todo mundo está tentando de um jeito ou do outro ser feliz. E todo mundo está querendo se afastar do sofrimento. Se a pessoa está minimamente com algum nível, né, de sanidade física e mental e emocional, a pessoa está querendo se afastar do sofrimento. A pessoa está tentando fugir de insatisfatoriedade, de dor, de aflição interna. Todo mundo. Aí, essa é a elaboração. A gente pode pensar em exemplos pessoais, em exemplos de outras pessoas. E a gente diz, puxa, isso é uma verdade. Aí a gente elaborou isso, mas como uma meditação, a gente marca um tempinho. 2 minutos, 3 minutos para contemplar. E aí, marca no celular, marca no relógio, deu aquele tempo da contemplação, a mente vai querer continuar elaborando, porque a mente está viciada em fazer isso, mas aí a gente diz, agora a contemplação terminou, agora eu foco em meditação silenciosa, focando na respiração, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, deixando que o fruto da reflexão e da contemplação seja absorvida no meu corpo, na minha fala e na minha mente. Aí eu fico em silêncio. Quando a gente faz essa meditação juntos, como vai acontecer em alguns encontros daqui para frente, né, a monja vai dizer, ela vai ler o texto, vocês vão ouvir, vocês vão poder ler, porque vocês vão ter o material, e aí vai ser dito, ouvir. Aí você vai ouvir o que está sendo partilhado. Depois vai ser dito, contemple acerca do significado profundo do que foi ouvido ou do que foi lido. Aí, liberou geral. Contempla, reflete. Né? A mente sabe fazer isso e gosta de fazer isso. Mas, delimitado o tempo, terminado o tempo da contemplação, é dito, agora solte as ideias, solte as palavras, solte os conceitos e repouse em meditação silenciosa, absorvendo para além da cognição os frutos da contemplação. Aí a gente foca na respiração, assenta corpo, fala e mente. Passado um tempinho também pré-estabelecido, você vai ouvir o sino. Esse sino significa essa contemplação, esse repouso já terminou, passamos para um novo tópico. Como, por exemplo, a sequência dessa contemplação de que todos os seres querem ser felizes, todos os seres querem se afastar do sofrimento, a sequência é, em não sabendo quais são as verdadeiras causas da felicidade e em não sendo capaz de identificar quais são as verdadeiras causas do sofrimento, os seres se afastam das causas da felicidade e correm na direção das fontes de sofrimento. Então a gente ouve ou a gente lê o ensinamento e aí a gente elabora. Não é que é verdade? Eu quero muito ser feliz, mas no fundo, eu não sei o que traz felicidade plena, porque a felicidade que eu obtenho passa rápido e eu estou o tempo todo correndo atrás de mais fonte de felicidade. Então eu não sei quais são as verdadeiras fontes da felicidade. E aí, aquilo que eu acredito que é fonte de felicidade traz sofrimento, traz dor. Então eu não identifico quais são as fontes de sofrimento, eu estou me retroalimentando de experiências de dor e sofrimento por não saber quais são as verdadeiras causas da felicidade e quais são as verdadeiras causas do sofrimento. E a gente busca exemplos na nossa vida, e não é difícil de achar exemplos nesse sentido. E a gente olha e vê que todas as pessoas, né, que ainda não estão se manifestando com lucidez, com sabedoria e com compaixão por si e pelos outros, estão operando dessa mesma forma. E isso nos protege de borbulharmos na raiva, borbulharmos na indignação e nos permite nos movermos em meio ao mundo com tranquilidade de agir como temos que agir. Né? Então, por exemplo, a gente ouve essa instrução e elabora, reflete sobre ela e depois assenta. Esse assentar nos permite ter tranquilidade, sabedoria para quando, em termos de convenções e valores, regramentos sociais, uma pessoa realmente está agindo de um modo equivocado, sejamos capazes, né, de individualmente ou institucionalmente agir do modo que tem que ser a ação para que ou essa pessoa ela precise
né? No caso, receber uma ação pacificadora, aí nós vamos agir de um modo pacificador. Essa pessoa precisa de um modo que enriqueça as suas qualidades. Então a gente vai agir com uma ação enriquecedora, uma ação incrementadora das qualidades que a pessoa tem. Ou a gente vai agir de uma ação que atrai a pessoa para uma outra perspectiva, uma ação magnetizadora, né? A gente vai tentar fazer a pessoa olhar numa outra direção. Ou a gente vai agir cortando aquele fluxo negativo, cortando aquela sequência de atitudes que vão resultar em consequências danosas para a pessoa ou para outra. A gente vai precisar agir de uma forma que a gente diz tradicionalmente no budismo, de modo irado, cortando aquela negatividade, porque entendemos a lei do karma, não queremos que a pessoa colha o fruto do karma negativo, a gente corta aquela ação negativa do outro. Então a gente pode agir de um modo pacífico, enriquecedor, magnetizante ou irado. Mas isso tudo não pode estar permeado por raiva, não pode estar permeado por medo, por aversão. Então a meditação analítica, por exemplo, sobre esse aspecto básico, que às vezes a gente até duvida, será que todo mundo está buscando ser feliz mesmo? Será que todo mundo está se afastando do sofrimento, querendo se afastar do sofrimento? Quando a gente contempla isso em nós, nas pessoas próximas, na sociedade, a gente começa a entender que isso é verdade, mas que todos nós estamos com a visão obscurecida. E aí, ao invés de irmos na direção de fontes verdadeiras da felicidade, a gente corre e mergulha naquelas que são fontes de dor e sofrimento para nós e para os outros. Então, a meditação analítica que nós vamos utilizar dentro desse módulo em que estamos contemplando os 4 selos ou os 4 pilares, né, vai nos ajudar a não ter apenas mais ideias, mais conceitos, mas aplicar essa perspectiva na nossa vida, de tal modo que os 4 selos, os 4 pilares do budismo possam ser integrados na nossa própria vida. Então agora eu vou ler o texto que contempla, que descreve a meditação analítica do ouvir, contemplar e meditar. É um material que vocês têm acesso a ele. Agora vocês vão estar experienciando exatamente na linguagem tradicional do ouvir, depois do contemplar, depois do repousar, meditando em silêncio. Eu vou começar lendo. E vocês podem, vocês estarão agora ouvindo e depois vocês podem também, vocês mesmos, lerem, cultivando, ganhando experiência nessa técnica. Eu vou começar a ler o texto e em alguns momentos eu vou dizer, agora nós vamos aplicar a técnica do ouvir, contemplar e meditar. Aí eu vou ler, vocês ouvirão ouvindo e vão perceber que a mente quer gerar discursividade mental. E aí vocês simplesmente digam, agora não, agora eu estou só ouvindo. Aí depois vocês vão contemplar e depois nós vamos repousar em silêncio, tá bem? Então vamos começar. Aí a gente vai ganhando intimidade com a própria técnica, tá bem? Então eu vou começar a percorrer o texto. Cultivando a sabedoria por meio da meditação analítica. A meditação analítica, que em tibetano é chamada de Qigong, é o estilo de meditação em que a pessoa usa a faculdade da mente chamada discernimento ou sabedoria discriminativa, que em sânscrito é prajna e em tibetano é sherab. Esse tipo de sabedoria é o aspecto da mente que é capaz de analisar a realidade ou os fenômenos e discerni-los, descobrindo a natureza, a função e a operação de seu modo de ser aparente, bem como a operação do seu modo de ser real. Prajna é exatamente a capacidade de ver esses dois modos em sua inseparabilidade, ver o modo aparente das coisas e ver o modo de ser real e último das coisas. Há várias instruções de meditações analíticas, e aquela a partir do qual todas as demais se derivam é chamado de as 3 prajnas, ou os 3 tipos de sabedoria discriminativa. Em tibetano, isso se chama Sherab Sum. O cultivo
desses 3 meios de acesso àquilo que é chamado de conhecimento mais elevado é a base para o desenvolvimento daquilo que é chamado de percepção yógica, ou a percepção de uma yogini, a percepção de um yogi. Alguém que vê o mundo de um modo vasto e se move conectado, unido com essa perspectiva vasta e profunda. As 3 prajnas também são comumente chamadas de as 3 ferramentas de sabedoria. Em sânscrito, Shruta, Chinta e Bhavana. Em tibetano, Te, Sam e Gom. Em português, ouvir, refletir e meditar, cultivar, familiarizar-se. Uma observação: a palavra meditação é uma tentativa de tradução das palavras bhavana em sânscrito e de gom em tibetano, cuja equivalência em tibetano e em sânscrito ela é muito fluida, porque essas 2 palavras significam familiarizar-se, cultivar. Então a palavra meditação, que vem de meditare no latim, é uma tentativa de descrever essa experiência de familiarizar-se, de cultivar e de ganhar experiência. A sabedoria discriminativa, que nasce do ouvir ou contemporaneamente do ler, do assistir, corresponde ao estudar, ao aprender, mas nesse momento sem o elemento da contemplação, da reflexão. Aqui nessa etapa da sabedoria discriminativa que nasce do ouvir, o ouvir refere-se ao receber o néctar do Dharma que está sendo vertido, mas livre dos 3 venenos do pote, ou das 3 contaminações do pote. Quando o pote está emborcado, quando o pote está envenenado ou quando o pote está rachado. E mais modernamente, do pote cheio. A sabedoria discriminativa que nasce do refletir, que é a segunda etapa dessa prática, é a contemplação detalhada. É a busca por tornar vivo aquilo que se ouviu, por meio do concordar, do discordar, do gerar exemplos. Ou seja, por meio da reflexão, nós vamos tornando vivo aquilo que foi ouvido ou aquilo que foi lido. A sabedoria discriminativa que nasce do meditar, ela corresponde à aplicação em nossa vida daquilo que foi ouvido e daquilo sobre o qual refletimos. Em termos de método de prática, num primeiro momento corresponde simplesmente a cortarmos a contemplação e repousarmos, deixando que aquilo que foi ouvido e aquilo sobre o qual foi contemplado seja absorvido para além da mera cognição. Simplesmente, nesse momento, na terceira etapa, nós nos dedicamos à meditação do estar presente com abertura, relaxamento, focando na nossa respiração, por exemplo. Agora eu vou continuar a ler o texto, portanto vocês vão continuar a ouvir, mas agora a gente vai aplicar a técnica. Então, eu vou ler e agora cultivem a capacidade de estar presente, ouvindo. Não é ouvir já elaborando. Percebam o hábito mental de ouvir já gerando exemplo, já refletindo, já refutando. Então, estejam presentes, foquem na respiração, isso ajuda muito. Ouçam ouvindo, estejam presentes. Depois eu vou dizer, agora refletir, agora tornar vivo aquilo que foi ouvido. E aí depois, no terceiro momento, eu vou dizer, agora corte a contemplação e repouse em meditação silenciosa. Tá bem? Agora eu vou continuar a ler o texto, porém a gente vai aplicar a técnica juntos, tá bem? Então, cultivando a sabedoria discriminativa do ouvir. Nas palavras de Trushi Adeu Rinpoche, um grande mestre da linhagem Drupa, todas as práticas requerem 3 passos: o aprender, o refletir e o aplicar. Inicialmente, nós precisamos receber os ensinamentos de um modo autêntico.
Um real aprendizado envolve obter a compreensão acerca de uma instrução. Para poder fazer isso, nós precisamos ouvir os ensinamentos claramente e ouvir de alguém que pertença a uma tradição viva. Essa pessoa precisa ter recebido uma transmissão autêntica do ensinamento que está oferecendo e precisa ser capaz de passá-lo a outros de modo claro. Agora, cultive a sabedoria do contemplar. Reflita acerca do significado profundo do que foi ouvido. Se você está com texto, você pode ler esse parágrafo novamente. Reflita acerca dos versos recitados, fazendo com que eles ganhem vida. Agora solte todas as palavras, solte toda a elaboração mental, todos os exemplos, todos os argumentos que concordam ou discordam do que foi ouvido ou lido, e apenas repouse, descanse em meditação silenciosa, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, permitindo que o fruto da contemplação se assente e seja absorvido nos níveis do corpo, da fala e da mente. Continuamos. Cultive mais uma vez a sabedoria do ouvir. Exorta-nos ainda a Deurimputi, que uma vez recebido o ensinamento, nós precisamos vertê-lo em nós, de tal modo que ganhamos alguma confiança e convicção sobre o valor e os métodos envolvidos no ensinamento. Por fim, nós precisamos colocar os ensinamentos em uso por meio de nos familiarizarmos com a prática e assim o integrarmos na nossa vida. Esse é o único meio pelo qual a prática pode ser verdadeiramente efetiva e tornar-se real em nossas experiências diárias.
Simplesmente ter mera cognição acerca dos ensinamentos e não aplicá-los significa que eles não vão funcionar. Mero conhecimento intelectual não é suficiente. Isso é como tentar curar uma doença simplesmente lendo sobre um remédio ou colocando o remédio sobre a mesa e ficarmos olhando para ele, mas sem tomá-lo. Não há ninguém que tenha sido curado por meramente olhar para um vidro de remédio. Você precisa tomá-lo. Nós temos que seguir e aplicar o tratamento. Todos os ensinamentos são para ser seguidos e aplicados. Contemple acerca do que foi ouvido. Reflita acerca do conteúdo profundo daquilo que foi lido e daquilo que você pode agora ler novamente para ter mais elementos para refletir. Cultive a sabedoria do refletir. Agora solte toda a elaboração mental. Solte, corte toda a discursividade e apenas repouse em meditação silenciosa, permitindo que os frutos da contemplação sejam absorvidos. Cultivando a sabedoria do ouvir. Após entender intelectualmente um ensinamento e estabelecê-lo com confiança, é vital que se esclareça quaisquer equívocos ou dúvidas que se possa ter acerca do que foi ensinado. Daí, então, você deve fazer uso dele de um modo muito pessoal e íntimo, por meio da prática. Este é o ponto crucial por meio do qual qualquer ensinamento torna-se efetivo, por meio do ser verdadeiramente praticado
e não por meramente sabermos a respeito disso. E isso se aplica a todas as esferas dos ensinamentos do Buda Shakyamuni. Contemple acerca do significado profundo dos versos ouvidos ou lidos. Agora solte a elaboração mental, solte a contemplação e apenas repouse em meditação silenciosa, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, permitindo que o fruto da contemplação se assente e seja em nós absorvido. Cultive agora mais uma vez a sabedoria do ouvir. A busca por livros, vídeos, áudios, grupos de estudo e de prática do budismo, ou até mesmo a participação em retiros, apenas com o intuito de obtermos notícia acerca dos ensinamentos do Buda, pode não ser de grande utilidade, de grande benefício e não trazer qualquer tipo de transformação para a nossa vida. É quando nós aplicamos os ensinamentos de um modo alegre e diligente na nossa vida, de modo que eles se tornem o modo como vemos e interagimos com o mundo, que faz com que os ensinamentos sejam efetivos. O contrário caracteriza um desperdício da vida humana preciosa, que certamente foi difícil de ser obtida e que é fruto da paciência e da perseverança de seres que vieram antes de nós e de quem herdamos o presente fluxo mental. Contemple acerca do que foi ouvido, reflita acerca do que foi lido.
Agora solte a elaboração mental, solte a reflexão, os exemplos e apenas descanse, repousando em meditação silenciosa. Então, nesses parágrafos que a monja leu e que nós aplicamos, né, as 3 ferramentas de sabedoria, a ferramenta de sabedoria do ouvir, do contemplar e do meditar, nos dá um gostinho desse método profundo aplicado no budismo, para que as ideias sejam convertidas em uma visão, em uma percepção a partir do qual a gente se move em meio ao mundo. Então, de novo, eu vou continuar apenas lendo, a gente não vai aplicar formalmente a técnica da meditação analítica agora, mas um pouquinho mais à frente, logo a gente vai aplicar de novo, tá bem? Então, vou seguir na leitura do texto. No Tripitaka, chamado Os 3 Cestos, estão contidas as coletâneas dos ensinamentos oferecidos pelo Buda Shakyamuni sobre as condutas a serem mantidas, o Vinaya, sobre as instruções de meditação a serem realizadas, os sutras, e sobre os temas que nos permitem compreender a nossa realidade interna e externa, tais como fenomenologia, psicologia, cosmologia. Isso é o 6º do Abhidharma. De forma especialmente enfática, nos sutras, o Buda está sempre nos exortando para o fato de que mero conhecimento não nos transforma e não conduz à liberação do samsara. O Buda sempre nos convida a testarmos em primeira pessoa e a experimentarmos o que ele está oferecendo. E, portanto, vermos a partir da nossa própria experiência se aqueles ensinamentos são aplicáveis à nossa vida ou não. No Mahayana, o caminho das Bodhisattvas e dos Bodhisattvas, buscamos a sabedoria, conhecimento transcendente inseparável da compaixão, de modo a sermos capazes de, movidos pelo duplo propósito, o benefício pessoal e o benefício do outro, entendermos a nossa própria situação no nível do corpo, no nível da energia, da fala e da mente. E assim, então, sermos capazes de ajudar o outro no seu contexto e naquilo que precisa para se libertar do que gera a crença na aparência de solidez do samsara, bem como do apego e da aversão decorrentes dessa crença. Ou seja, nós precisamos nos reconectarmos com o vasto espaço da verdade primordial, nos movendo a partir da sabedoria primordial, que em tibetano é Ish. Então, agora, mais uma vez, nós vamos continuar percorrendo o texto que descreve a meditação analítica, mas agora a gente vai aplicar, de novo, o método do ouvir, do contemplar e do meditar. Cultivando a sabedoria do ouvir.
Dentro deste contexto, Gyaldo Campo Rinpoche nos exorta que o tema central dos Sutras Prajnaparamita é a união entre compaixão e sabedoria. De acordo com a definição do Buda, a Prajnaparamita é a visão e o conhecimento da mente de um Buda. É a percepção direta de Shunyata baseada no desejo de beneficiar todos os seres, também chamada de Bodhicitta última. A percepção de Shunyata destituída de Bodhicitta não é considerada a verdadeira prática da Prajnaparamita. Assim, essa sabedoria não é apenas a realização direta da vazias, mas é a realização direta em união com Bodhicitta, a aspiração de se tornar um Buda para liberar todos os seres da existência cíclica. Essa união entre sabedoria e método estabelece o caminho dos Bodhisattvas na tradição Mahayana. Contemple acerca do que foi ouvido. Se você tem o texto, você pode retornar a ler o texto e agora refletindo, contemplando acerca dele. Então, reflita acerca do significado profundo dos versos recitados. Agora solte toda a elaboração mental, solte as palavras, os conceitos, os exemplos, as ideias e repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação.
cultivando a sabedoria do ouvir. O termo sânscrito prajna significa literalmente conhecimento excelente, uma inteligência natural que discerne os fenômenos precisamente, desde uma forma grosseira até o aspecto mais sutil, quando os reconhece tal como eles realmente são. Dependendo do contexto, prajna pode significar sabedoria, compreensão, inteligência, discernimento ou discriminação. O Buda ensinou que para trilhar e realizar o caminho da iluminação, precisamos desenvolver 3 tipos de prajna. A prajna originada do ouvir ou estudar, a prajna originada da reflexão ou contemplação e a prajna originada do cultivo ou familiarização, de tal modo que nossa vida seja naturalmente inundada pelos seus frutos. Cultive a sabedoria do refletir. Contemple acerca do significado profundo dos versos recitados. Agora solte todas as palavras, solte todos os conceitos, solte todos os exemplos formulados e apenas descanse, repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação.
A monja vai continuar a ler o texto sem que formalmente a gente esteja aplicando as 3 etapas das 3 ferramentas de sabedoria, do ouvir, do contemplar e do meditar. Agora a gente vai apenas prosseguir com a leitura do texto. Este é o caminho e o modo de vida das yoginis e dos yogis. Nunca perder a visão e mover-se sempre a partir da inseparabilidade entre o modo aparente e a esfera última da natureza de todos os fenômenos em sua imensa multiplicidade. Esse é o fruto da realização da essência da nossa mente, o refúgio último, o refúgio na joia que realiza todos os desejos, que constrói mundos, que os sustenta e os dissolve no espaço básico de todos os fenômenos. Aquela que constrói mundos, que os sustenta e os dissolve no vasto espaço da natureza da nossa própria mente. Assim, nossa busca e o nosso treinamento é direcionado a perceber a realidade dos fenômenos internos e externos a partir da verdade primordial, por meio da sabedoria primordial, e assim realizar a natureza da nossa mente e manifestarmos todas as qualidades e atividades iluminadas já presentes na nossa mente, aguardando o espaço para serem manifestas. Uma das formas de descrevermos o florescer do Buda Dharma em nós é por meio da tríade, base, caminho e fruto. Sa, Lam, Drebu, em tibetano. Pois todos os seres têm em si a base para que a perfeita e completa iluminação, que em tibetano é Yandarpa Dzogpe Sangye, possa ser atingida, seja de modo instantâneo ou por meio do caminho gradual. A natureza búdica é a base que está presente em todos os seres sencientes. E por meio do trilhar do caminho, o fruto é naturalmente obtido. Assim temos base, natureza búdica, caminho, os métodos para que sejam removidos os véus que encobrem a nossa verdadeira natureza, as instruções por meio das quais os obscurecimentos emocionais e cognitivos são purificados e as acumulações de mérito e sabedoria são obtidas. E fruto, a perfeita e completa manifestação do estado búdico com todas as suas qualidades e atividades iluminadas. Dentro deste contexto, Mahayana, Tantrayana, o Vajrayana é o chamado caminho resultante, uma vez que nós já tomamos o resultado, o fruto como caminho. Por isso, é um caminho tão veloz e ao mesmo tempo tão arriscado de ser percorrido caso não se atenha às instruções que tenham sido recebidas de mestres autênticos, detentores de uma linhagem genuína. Num modo de vida e de treinamento que inclui práticas e disciplinas de âmbito mental e físico, de relacionamento conosco mesmos, com o outro, com o planeta e com todo o universo como um todo, o fruto imediato a ser obtido é nos reconectarmos com a sabedoria primordial, com a sabedoria prístina, com a sabedoria exaltada. Esses são diferentes nomes utilizados na tentativa de explicar Iesh. Isso significa que ao abrirmos nossos olhos para a visão que está e sempre esteve diante de nós, há uma profunda apreciação, um êxtase interno por vermos as coisas tal como elas são, para vermos para além dos véus da fixação dualística e das emoções aflitivas. Uma vez que se viu, nunca se perde a visão.
mesmo que temporariamente não estejamos sendo capazes de perceber de um modo amplo. Nós temos a confiança e o destemor de que a realidade última está diante dos nossos olhos. O ponto é que a realidade aparente, que encobre a realidade última, é tal como uma pintura sobre a tela branca. A realidade aparente não pode ser negada, porque estamos imersos no samsara e o que vemos e ao qual reagimos é a realidade aparente. Um Buda perfeito e completo, um ser que despertou do sono e dos sonhos decorrentes da ilusão e que por isso compreendeu ilimitadamente a operação mental que sustenta o samsara, é um ser que se move no mundo por meio da inseparabilidade da dupla realidade. Aquelas e aqueles que atingem o estado búdico perfeito e completo movem-se a partir da realidade Vajra, que é outra forma de nos referirmos à dupla realidade. E por isso olham e interagem com os seres sencientes, sabendo que suas experiências de sofrimento brotam de suas expectativas, movidas por verdades parciais. Vendo diretamente que as verdades parciais são transitórias e inseguras, e que os seres tentam ingenuamente sustentá-las e defendê-las, os Budas olham para nós com incomensurável compaixão e se movem a fim de nos aliviar das aflições que a dualidade faz surgir em nossa mente e coração. Budas e Bodhisattvas movem-se ajudando-nos a reconhecer que nossas variações de humor, que nossas memórias, que nossas múltiplas reações diante dos estímulos externos não alteram a natureza livre da nossa mente. Obscurecimentos emocionais e cognitivos não alteram a verdade primordial da natureza da nossa mente. Tal como o céu, que tem a liberdade de exibir sedutores arco-íris ou assustadoras nuvens pesadas, sem que isso altere o espaço livre do céu. Então, por hoje, é essa contemplação que a monja tem para partilhar. É um misto de uma partilha e um misto de um deverzinho de casa, de uma tarefa de casa. Porque vocês têm esse áudio com a monja conduzindo a leitura do texto, mostrando como que a gente aplica a Triniprana, a Sherabsum, as 3 sabedorias discriminativas, as 3 ferramentas de sabedoria. A sabedoria discriminativa que nasce do ouvir, a sabedoria discriminativa que nasce do refletir e a sabedoria discriminativa que nasce do meditar, do permitir que o fruto que nasce da contemplação se assente por meio da meditação silenciosa. Então, reconhecendo que estarmos juntos fazendo essas contemplações é algo positivo, é algo meritório, é algo que imediatamente já traz benefício a nós, nós aspiramos que por meio do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente, outros seres possam também vir a ser beneficiados. Preces de dedicação e de aspiração. Que todos os seres, em todos os lugares, atormentados por sofrimentos do corpo e da mente, obtenham um oceano de felicidade e alegria em virtude desses méritos. Que nenhuma criatura viva sofra, cometa o mal ou fique doente. Que ninguém tenha medo ou seja menosprezado com uma mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam formas e os surdos ouçam sons. Que aqueles cujos corpos estão esgotados com o trabalho duro se recuperem e encontrem repouso. Que o nu encontre roupa, que o faminto encontre comida,
Que aquele que tem sede encontre água e deliciosas bebidas. Que o pobre encontre riqueza. Que os fracos e tristes encontrem alegria. Que o desamparado encontre esperança, felicidade constante e prosperidade. Que possam ocorrer chuvas oportunas e colheitas abundantes. Que todos os medicamentos sejam eficazes e orações saudáveis deem frutos. Que todos os que estejam doentes e mal rapidamente sejam libertados de seus males. Seja lá que doenças existam no mundo, que elas nunca ocorram novamente. Que os temerosos deixem de ter medo e que aqueles que se sentem presos sejam libertados. Que o impotente encontre força e que todas as pessoas pensem em beneficiar uns aos outros. Enquanto o espaço perdurar, enquanto seres existirem, possa eu também permanecer, para dissipar o sofrimento do mundo. Que eu me torne, em todos os momentos, agora e para sempre, uma protetora para os sem proteção, uma guia para aqueles que perderam o seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para aqueles com rios para atravessar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo e um servo para